Fala pessoal, tudo bem? A paz do Senhor para todos vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Esse vídeo é um pouquinho diferente daquilo que eu costumo fazer aqui no Facebook, porque não é um vídeo devocional, também não é um vídeo para abordar um tema teológico. Esse vídeo, na verdade, é uma reprodução de uma pregação que eu fiz ontem à noite e eu amanheci o dia com aquela... Aliás, eu terminei a pregação com aquela mensagem na cabeça, grava um vídeo. E eu estou gravando esse vídeo para vocês. Esse vídeo vai estar disponível também no YouTube, que você pode conferir depois e se inscrever também. Me acompanhe também no Instagram. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 5 olhares de Deus. Essa mensagem que eu recebi ontem, Deus é muito espetacular. Às vezes eu levo dias, horas e horas estudando para pregar, 40 minutos para preparar uma pregação de 40 minutos, mas tem horas que Deus, na sua soberania, Ele já desce com a mensagem pronta na cabeça da gente. E a gente só reproduz aquilo que Ele está mandando. Hoje eu quero falar sobre os 5 olhares de Deus. Eu quero começar lendo com você no Salmo 33, versículo 15. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Esse versículo que eu acabei de ler, ele expõe de maneira muito clara a soberania de Deus e a sua onisciência. Deus ele é onisciente. Por onisciência, às vezes de maneira muito rasteira, nós definimos como se Deus fosse aquele que tudo vê. Claro que essa definição está correta, porém não é só isso. Por onisciência, se a gente for interpretar literalmente, traduzir literalmente, significa que Deus é aquele que tem toda a ciência, é aquele que tem todo o conhecimento. Em outras palavras, Deus é a única pessoa que não se atualiza, Deus é a única pessoa que não aprende mais nada, porque Ele sempre sabe tudo, Ele é a sabedoria em pessoa, Ele é a personificação da sabedoria e da inteligência e não existe ninguém mais sábio do que Ele. E esse versículo expõe que os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos. O justo é aquele que não foi justificado pelas suas próprias obras. O justo foi aquele que foi justificado pela justiça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado no Calvário em nosso favor. E o primeiro olhar de Deus que eu quero destacar nesse vídeo é o olhar de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Quando a gente lê o Salmo 14, a gente lê que Deus ele olhou de alto a baixo e não viu um justo sequer. Essa é a descrição do salmista. Ele não viu um justo sequer. Ele procurou uma pessoa para que buscasse a sua face e não via ninguém, não conhecia ninguém, não achou ninguém que o buscasse de todo o coração. Porém, quando a gente lê João 3,16, Deus, com esse olhar de misericórdia, Ele envia o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelas nossas falhas. Então, o olhar de misericórdia de Deus quer dizer que Deus não olha para você porque você é bonitinho, Deus não olha para você porque você tem talento, Deus não olha para você porque tem alguma coisa que chama a atenção de Deus em você. Não. Deus olha para você porque Ele é misericordioso, porque Ele é movido pelo seu amor. Ele olha de alto a baixo e diz, olha, ali embaixo está cheio de pecador, está cheio de gente defeituosa, está cheio de pecadores terríveis, mas eu vou lá oferecer o meu filho para morrer por eles, eu vou lá dar um abraço de perdão neles. Esse é o olhar de misericórdia de Deus. E se não fosse essa misericórdia, nós estaríamos fritos. Por isso que em Lamentações de Jeremias nós lemos que o profeta dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de não sermos consumidos, porque Deus é misericordioso. O segundo olhar de Deus é o olhar de essência. Por que eu estou dando essa definição, olhar de essência? Eu uso essência para fazer a oposição em relação à aparência. É aquele velho duelo, essência e aparência, aquilo que a gente vê e aquilo que de fato é. Nós, seres humanos, temos um olhar, digamos que horizontal, porém Deus ele tem um olhar sempre vertical, ele olha de alto para baixo, ou seja, ele consegue sondar os nossos pensamentos, ele consegue sondar os nossos corações, ele sabe quem de fato nós somos e ele sabe se usamos uma capa de santidade ou não. A gente está agora passando por esse período de pandemia e a gente sempre usa máscaras quando vai às ruas. E é interessante, quando a gente chega em casa de novo, a gente se liberta daquela máscara. A gente coloca no lugar que a gente nem quer contato mais com ela. Há pessoas assim, que vivem uma máscara de santidade, que vestem uma capa de santidade. Porém, Deus, com seu olhar de essência, Ele não está interessado naquilo que você parece ser. Deus não está interessado naquilo que você demonstra para as pessoas que você é. Deus está interessado em quem de fato você é. Em 1 Samuel 16, nós lemos que o profeta Samuel
velho, experiente, ele se enganou, porque aí ele foi na casa de Jessé para ungir alguém que seria o futuro rei de Israel, e quando ele olhou e achou o primeiro filho de Jessé, bonitão, alto, para os padrões da época, a pessoa ideal para assumir o reino de Israel, alguém eloquente, alguém que tinha facilidade de se comunicar com o povo. Mas aí Deus disse, olha Samuel, não atentes para a aparência, esse não é a pessoa que eu escolhi. E assim passaram-se os 7 filhos de Jessé, e Deus dizendo, Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. Até que Samuel pergunta, vem cá Jessé, mas não tem ninguém mais aí dos seus filhos? Acabou todos os filhos? E ele disse, não, lá no campo tem um cara, um pequenininho lá apacentando ovelhas, tem um molequinho, um guri. Pois chama esse. Esse é quem Deus escolheu para ser o rei de Israel. Se a gente fosse analisar as coisas do ponto de vista da aparência, a gente deixava de fazer muita coisa, mas Deus, como Ele olha além das aparências, Ele sabe de fato quem nós somos. Por falar nisso, se a gente fosse fazer nossas escolhas baseadas por aparência, ninguém comeria abacaxi, por exemplo, porque convenhamos, o abacaxi é muito feio, a aparência dele, mas é delicioso. Para cá para o Nordeste, a gente tem o hábito de comer caranguejo. Ora, quem nunca comeu caranguejo vai achar horrível aquilo, porque o bicho é muito feio, o caranguejo é muito feio. Mas para cá, para o Nordeste, é uma delícia. Ou seja, não julgue as coisas pela aparência, porque o olhar de Deus, Ele olha na essência. Ele olha aquilo que tem dentro do teu coração. Ele olha se você está aparentando ser, mas de fato não é. Cuidado, dos olhos de Deus, ninguém escapa, meu amigo. Pode ter certeza disso. E o terceiro olhar de Deus é o olhar de correção. O que é o olhar de correção? Está lá no Salmo 139, quando o salmista diz para Deus, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum mau caminho. Por que o salmista faz esse tipo de oração? Porque tem caminhos que a gente acha que é bom. E lá em Provérbios está escrito que há caminhos que para o homem parece ser direitos, são caminhos bem pavimentados, são belas oportunidades, de repente é uma porta muito boa que se abriu para você, mas Salomão fala, no final é caminho de morte. É por isso que o salmista ele diz, Senhor, me sonda, pesquisa dentro de mim, revira a minha vida de cabeça para baixo e vê se tem algum mau caminho que eu não estou conseguindo detectar. Esse é o olhar corretivo de Deus. Em outras palavras, quando você arreda o pé da lei de Deus, Deus ele está te puxando a orelha. Deus ele não te pune naquele momento, porque Deus não é Deus de punir logo de início. Deus ele é o Deus de disciplina. Ele chama para a reta, ele chama para o caminho certo, ele puxa a tua orelha também. É só você sair da linha que Deus ele está olhando. Esse é o olhar corretivo. Aí vem na minha mente aquela figura do Salmo 23, do bom pastor. O bom pastor é o pastor que nunca nos falta, é aquele que nos leva em pastos verdejantes. E conta-se que naquela época em Israel, todo o pastor usava uma funda, inclusive Davi parece que era craque em usar uma funda. E a funda, ela era não apenas para afugentar os animais que possivelmente poderiam comer alguma daquelas ovelhas, mas também para jogar uma pedrinha na boca da ovelha, se porventura ela estivesse comendo uma erva venenosa, alguma coisa que fosse prejudicar a saúde dela. Aí então o pastor pegava a funda e jogava a pedrinha na boca, não para machucar, mas apenas para fazer a boca dela se desviar daquela erva perigosa. Esse é o olhar corretivo de Deus. Deus, como diz a Bíblia, Ele corrige a quem Ele ama. E não se espante se de repente a correção de Deus ela chegar muito pesada para você. Porque a correção de Deus ela tem vários níveis. Para a pessoa que de repente erra, mas a intenção dela não é errar, Deus trata de um jeito. Agora, para aquela pessoa que já está acostumada no erro, que Deus está falando, Deus está mostrando, está chamando daqui, está chamando dali, está falando através da sua palavra, a pessoa não está nem ligando, a correção pode ser mais dura. Esse é o olhar corretivo de Deus. Deus corrige a quem Ele ama. Se você está sofrendo a correção de Deus nesse momento, pode ter certeza, é porque Ele te ama. O quarto olhar de Deus é o olhar de cuidado. E esse olhar de cuidado é o que nós acabamos de ler aqui no Salmos 33, que diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Em outras palavras, Deus cuida de você. A gente vê esse cuidado de Deus muito bem explicado lá em Êxodo, quando o próprio Deus, durante o dia, Ele fazia despontar no céu uma nuvem, para que o povo olhasse para aquela nuvem e entendesse que ali era um sinal de Deus. Ali era Deus guiando o povo durante o dia. E que durante a noite, quando tudo estava escuro, aí aparecia uma coluna lá no céu. Aquilo ali significava o cuidado de Deus. Deus estava olhando para eles.
Deus estava cuidando deles. Esse olhar de cuidado de Deus também, ele é muito frequente na nossa vida. Eu vou usar um exemplo bem prático. Quando Deus ele quer te separar de algumas coisas, quer te afastar de algumas coisas e você está teimando querendo se unir. O pastor Gesiel Gomes, ele falou uma frase que eu considero espetacular. Ele usa aquele versículo bíblico e diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Aí ele fala: mas o que Deus separou, não una o homem. Tem algumas coisas que Deus quer te separar. Tem algumas coisas que Deus quer te afastar. Deus quer te ver longe dessas coisas. E você acha que é a coisa certa. Quer um exemplo prático? Às vezes Deus está afastando uma pessoa da tua vida. Você está teimando, achando que aquela pessoa vai te ajudar, e Deus está separando, e Deus está tirando. Um outro exemplo bem prático, às vezes tem pessoas que Deus tira assim, de repente da nossa vida, e a dor é muito grande, porque cá entre nós, quando a gente se relaciona com alguém, eu não falo aqui só de relacionamento amoroso, mas de repente de uma amizade muito forte, quando essas pessoas são arrancadas de nós, é como se um pedaço de nós fosse arrancado também, porque a gente acaba criando vínculos muito fortes com essas pessoas, e que para desvincular é doloroso. Às vezes Deus faz assim, e a gente não entende no início, mas é Deus cuidando de nós. É Deus te livrando de uma pessoa que de repente no futuro ia te dar prejuízo. É Deus te livrando de uma oportunidade que você achava que seria a maior bênção da sua vida, e se você tivesse aquela oportunidade você seria a pessoa mais feliz do mundo. Às vezes é Deus, Deus te nega a oportunidade, é Deus te livrando. E daquilo que Deus te livra pode ser doloroso no começo, mas lá na frente você vai entender que Deus sempre tem razão, e nós sempre estamos errados. Deus sempre tem razão em todo tempo. Aquilo que Ele faz, pode ter certeza, Ele tem razão. Esse olhar cuidadoso de Deus é o olhar que se manifesta em nós todos os dias quando Deus nos orienta a tomar decisões na vida. Se Deus está te orientando a tomar decisões, é o olhar dele que está brilhando sobre você, que está fixo sobre você. E nós temos várias provas do cuidado de Deus com a gente. Deus cuidou da gente na hora em que a gente estava sendo fecundado. Deus cuidou da gente na hora da gestação. Deus cuidou da gente na infância. E até agora você está aí, porque Deus cuidou de você. Uma outra prova de que Deus cuida de você é que Ele orienta através da palavra. Ele orienta através de uma pregação. Ele orienta através de um louvor. Às vezes você está precisando de uma palavra e Deus usa um louvor para confortar o teu coração. Às vezes Deus usa até um vídeo como esse para falar com você. Eu já recebi testemunho de várias pessoas, mensagem de várias pessoas dizendo que são abençoadas com os vídeos que eu gravo, ou que receberam uma resposta de Deus através de um vídeo que eu publico aqui. Ou seja, Deus tem suas maneiras de trabalhar, e qualquer que seja a maneira que Deus fale com você, isso quer dizer que Ele cuida de você. Se Ele fala com você, é porque Ele quer aproximação contigo. Deus, Ele quer aproximação contigo. Ele não quer separação de você. Ele quer se aproximar, Ele quer manter um relacionamento com você, Ele quer fazer uma aliança com você. É porque Ele cuida de você, é porque Ele te guarda e te ama. O quinto e último olhar de Deus, esse é o olhar mais perigoso que tem. É o olhar de juízo. Esse olhar de juízo quer dizer que diante de Deus, nenhum pecado passa batido. Nenhuma maldade que o homem faça passa batido, passa em branco diante de Deus. Como nós sempre sabemos que ninguém que afronta a Deus e depois subsiste para contar a história por muito tempo, que não conta não. Deus não deixa barato, Deus não deixa em branco. Aqui eu tenho uma passagem aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3. O escritor ele fala da seguinte maneira, que os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra. Provérbios 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, verificando os filhos dos homens, os maus e os bons. Esse é o olhar de juízo. Você pode achar que está se escondendo de alguém. Você pode achar que está fazendo alguma coisa e ninguém está te vendo. Olha, Deus está te vendo. Você sabe aquelas câmeras que são ligadas 24 horas nos grandes estabelecimentos? Pois é, aquelas câmeras com o tempo elas precisam ser trocadas, elas precisam ser alinhadas. Deus é mais do que aquela câmera. Deus é aquela pessoa que te olha na hora que você coloca o pé da cama até a hora que você dorme de novo. Esse é o Deus que está de olho em você. Não brinque com Deus. Esse olhar de juízo de Deus é o mesmo olhar que está lá no livro de Amós, capítulo 9, versículo 8. E essa aqui é uma passagem muito interessante, porque Amós ele fala o seguinte: eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, eu o destruirei sobre a face da terra. Não brinque com Deus. Você pode estar achando que está pintando e bordando por aí que vai ficar em branco. Não vai.
Deus está olhando tudo, Deus está registrando tudo. 24 horas Deus está te olhando, Ele sabe o que você faz. Ele sabe se você usa a capa de santidade. Ele sabe se você é apenas um crente diante das pessoas e quando chega em casa você vira um demônio. Deus sabe de tudo. Meu amigo, não tem como você fugir da presença de Deus porque Ele é onisciente. A onisciência de Deus não é uma coisa que nos assusta. Agora, se o ser humano tivesse a onisciência, seria complicado para todo mundo. Imagine só se todo mundo soubesse o que se passava na cabeça de alguém. Meu Deus, ninguém, talvez a humanidade acabaria logo logo, porque dentro do nosso pensamento é onde acontecem as maiores batalhas. No nosso coração é onde acontecem os pensamentos mais terríveis que alguém possa imaginar. Tem coisas que você pensa que a pessoa que está do seu lado nem imagina que você pensa naquelas coisas. Por quê? A cabeça da gente, o cérebro da gente é fechado, porém os pensamentos estão livres e tem coisas que a gente pensa que só a misericórdia. Agora imagine só se alguém soubesse o que você pensa, se alguém soubesse que você tem raiva de uma outra pessoa e se essa outra pessoa soubesse a derrota que seria para a humanidade inteira. Já imaginou se você fosse onisciente e soubesse o teu futuro? Ou se você soubesse o dia que você ia morrer? Aliás, já imaginou se você soubesse a causa da sua morte? Suponha que você soubesse que a sua morte fosse de automóvel, de um carro, por exemplo. Você ia enlouquecer. Antes de chegar o dia da morte, acho que você até morria antes. Só de você pensar que você morreria de um acidente terrível, você teria trauma de pegar algum carro para andar. Por isso que Deus privou todos nós de conhecermos essas coisas, porque se a gente se conhecesse, se a gente soubesse, seria uma loucura, ninguém teria qualidade de vida, talvez a gente podia até morrer antes da hora. Agora, imagine só se você soubesse que tem uma pessoa rastreando o teu celular e que essa pessoa sabe tudo que você conversa no privado. A coisa começou a ficar complicada, hein? Já imaginou se alguém tivesse descobrindo, lendo todas as tuas mensagens que você acha que está super segura, mas tem alguém ali observando o que você conversa? Ou já imaginou se você soubesse que tem alguém que saiba a hora que você dorme, a hora que você come, o trajeto que você faz, os teus gostos? Seria muito desconfortável. Agora pense num caso bem mais grave ainda. Imagine se alguém soubesse tudo que se passa na tua cabeça. Seria uma loucura. Você não teria privacidade, você não teria segredo. Segredo era uma coisa que não existiria. Seria desconfortável, seria inseguro para você. Agora eu tenho uma palavra para você. Deus, Ele sabe tudo isso e muito mais. Deus sabe a hora que você dorme, a hora que você deita. Deus está vendo que você está conversando no privado com as pessoas. Deus está vendo que você faz até meia-noite aí acessando algumas coisas que não são muito certinhas de se ver. Deus está vendo tudo isso, meu amigo. Dele ninguém foge, porque os olhos dele são os olhos de juízo. Ele passa os olhos na terra 24 horas e ele está vendo em tempo real tudo o que os homens estão fazendo. E às vezes o que os homens fazem é coisa terrível, mas não fica em branco. Agora, Deus, Ele olha para nós. Como eu já falei, Deus tem um olhar de misericórdia, Deus tem um olhar de essência, Deus tem um olhar corretivo, Deus tem um olhar de cuidado e Deus, Ele tem um olhar de juízo. Ele olha para nós. Agora, Ele quer que a gente olhe para Ele também. Em Isaías 45, Ele diz, olhai para mim todos os povos e sereis salvos todos os termos da terra. Quando Jesus subiu ali no dia em que Ele foi ali no dia em que Ele subiu para o céu, os discípulos ficaram olhando para cima, quando de repente os anjos apareceram. Ei, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês ficam admirados? Esse mesmo que vocês viram subir é o mesmo que vai descer. E quando a Bíblia fala uma palavra interessante, ela diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nunca subiu ao pensamento do homem, nunca desceu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Ou seja, você não consegue ver aquilo que Deus tem preparado para você, mas quando os céus se abrirem, quando você subir, você verá coisas que nunca você viu na vida, a glória que está preparada. Mas para você ver essa glória, você tem que olhar para Jesus primeiro. Você tem que olhar para Deus, porque Jesus, Ele está em lugar de destaque. Qualquer pessoa que passa pode ver Jesus através da minha vida, através da sua vida. Por isso, olhe para Cristo e saiba que se você não olhar para Cristo, Ele vai olhar para você de um outro jeito. E no dia certo, a conta chega, a fatura vai chegar. E aí, olhe para Deus.
Essa é a melhor forma, porque Ele está olhando para você, Ele está cuidando de você, Ele ama você, Ele tem cuidado da sua vida. Que Deus abençoe você. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe. Se você ficou até o final desse vídeo, compartilhe com alguém que seja edificado. Você acha que vai ser edificado alguma pessoa com esta palavra, com esse vídeo? Compartilhe com alguém e Deus abençoe você.